Meus amados irmãos e amadas irmãs em Cristo, na nossa caminhada quaresmal, o nosso retiro espiritual para a Páscoa do Senhor, celebramos neste domingo o terceiro da Quaresma. E vou proclamar a vocês o evangelho desse terceiro domingo quaresmal, segundo Lucas, no capítulo 13º. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje com 2 partes. Levar até Jesus 2 notícias trágicas. Uma, a tragédia ocorreu no templo, quando alguns revoltosos tentaram buscar a sua liberdade, mas Pilatos massacrou o grupo enquanto estavam no templo. E aí diz o evangelho, misturou o sangue deles com os do sacrifício. Então, uma revolta sufocada e destruída pelo poder de Pilatos. E o outro, um acidente que ocorreu quando, ao construir uma torre, ela caiu e matou 18 pessoas naquele acidente. Jesus vai dizer: vocês pensam que isso foi castigo? Ou que Deus planejou? Ou que Deus odiasse aqueles homens que morreram no templo? Ou então provocou o acidente quando a torre caiu? Não. Jesus nos ensina que os acontecimentos da vida, até as tragédias que ocorrem perto da gente, devem ser um convite à conversão. Temos que viver o dia de hoje como se fosse o último, e viver o último dia em comunhão com Deus. Nós não sabemos o próximo minuto da nossa vida, nós não temos conhecimento do depois, por isso que o ontem a gente entrega, o hoje vivemos e o amanhã esperamos. Por isso que o hoje ganha um nome bonito, né? Presente. É o presente de Deus. Então, os sinais dos tempos e os acontecimentos que presenciamos devem ser um permanente convite à conversão, a buscar a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Então, Deus também fala a nós através dos acontecimentos que a vida traz, que a vida produz, que a história nos apresenta. A segunda parte, uma pequena parábola, uma figueira que não produz frutos. 3 anos do ministério de Jesus. O Senhor espera de nós frutos de conversão, frutos de vida nova,
depois de tanto acompanharmos a liturgia da igreja, a escuta da palavra, a vida de comunhão no povo de Deus. Então corta, está ocupando lugar, mas aquele que trabalha vai dizer assim, não, deixa mais um ano, vou colocar adubo, estercar, e se ela não produzir, corta. Ou seja, mais um ano é a vida que Deus nos dá, mais um ano é a oportunidade que o Senhor nos oferece. São 3 coisas que não voltam em nossa vida, a flecha que voa não volta, a palavra que sai da boca não volta, e as oportunidades que perdemos jamais voltarão. Então, esse um ano que é pedido ao dono da plantação, ao dono da figueira, é a nossa vida, é o nosso caminho de peregrinos da esperança na comunidade de fé. Porém, um dia seremos julgados. O amor nos julgará. Então, no fim da vida, seremos julgados pelo amor. Se não produzirmos frutos, mesmo com a oportunidade do tempo, a vida que Deus nos dá, e ainda mais o adubo que é colocado aos pés dessa figueira, o adubo, aquela água, o cuidado, são os sacramentos da igreja, a liturgia da igreja, a vivência da igreja, as virtudes que a igreja nos convida a praticar, os remédios que através da igreja Deus nos oferece. Então, um dia virá o julgamento, se mesmo com os remédios, se mesmo com as oportunidades, nós não produzimos os frutos, então nós vamos traçando o nosso futuro, o nosso destino e a nossa meta. Enquanto vivemos, já estamos sendo julgados. O julgamento acontece já durante a vida. No final, é somente a sentença, o destino que nós mesmos vamos traçando. Então Jesus nos convida, primeiro, aproveite os acontecimentos da história para mudar o coração. Segundo, Deus é paciente. Deus não quer nos perder. Ele espera mais um ano. Ele espera a nossa vida, em algum momento da nossa vida, para produzirmos os frutos que Deus espera de nós. E o adubo são os sacramentos, as graças que Deus nos dá, os exercícios quaresmais, a nossa piedade, a nossa vivência do Evangelho e da liturgia. Guardemos essa palavra e produzamos os frutos que o Senhor espera, porque Ele é fiel na graça e nós devemos também esta fidelidade mediante a nossa fé. E Deus, nosso Pai, vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.